que é? É? Jamboard? Não entendi. Você quer ir para o Jamboard? Eu não, por quê? É a lousa interativa, né? Eu abro uma nova lousa interativa aqui e você resolve a questão 6 lá para a galera. Professor? Batista, não é o João Gordo, não, Batista, é João Bodo. O convite foi feito para vocês aí. Todo mundo está com vergonha de ir no quadro, né? Se fosse ao vivo, eu ia passar a caneta. Toma, Batista, a caneta. Professor, você quer escolher um lado feminino aí para fazer essas questões, você tá só do lado masculino, pô. Meu Deus do céu, tá vendo aí? Olha o que eu tenho que escutar na segunda, às 21h22, ô Rio. Ah, eu sabia isso aí com laranja, professor. Com esse negócio aí não tem jeito, não. Daqui a pouco eu passo ele aqui para o Jamboard e a gente faz. Mas tentem fazer aí, tem que sair alguma coisa possível. Conseguiram sair do lugar, pelo menos? Opa, alguém já falou, professor, a letra C, está resolvido. Os reagentes é Mg mais HCl, certo? Certo, professor? O que é o reagente? Aproveitando a sua pergunta, por que você acha que é reagente? O que você aprendeu sobre reagente que você pode contribuir para o conhecimento aí do universo? Era a fórmula, Mg mais HCl. Antes da seta. Isso, tá antes da seta. A seta é o divisor de águas, certo? Certo. Eu sei que era isso que você queria falar e não estava saindo. Então, a seta é o divisor de águas. Antes da água, antes da seta, né? Antes da água. É a letra C, professor? Então, Letra C? o coeficiente 6 aí para cada produto, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Então, se o Mg, Cl12 mais H2, eles são reagentes, então é só se colocar o 6 aí na frente do Mg aí, ó, 6MgC12. Letra C, 6 e 12. Ó, tá coerente, né? Todo mundo falou a letra C. Ou todo mundo acertou, ou todo mundo aí errou. Taca ponto para todo mundo.
Olha só. Hoje tem mais um Kahoot, hein? Terceira rodada. Ah, eu não vou fazer garrote, mas não, porque esse garrote lá tá difícil demais. Não, mas hoje tá fácil. Hoje E tá os resultados, tranquilo. professor? Eu não consegui, cara. Eu vou mandar para vocês. Vai dar 10 para todo mundo. Tem um grande campeão, né? Então eu não trouxe ainda, não. Pô, Luciano, eu não consegui fazer isso. Estava ruim a internet lá no Serra. Eu estava lá no Serra hoje. Eu não consegui. E aí depois teve reunião. Eu não vou conseguir montar um negócio para os meninos. Eles vão ficar lá meio chateados. Isso. 6mg mais HCI. Um minutinho aqui que eu estou montando o esquema aqui para nós. Então, MG, CL, mais H2. Não sei como é que eu faço para fazer subscrito aqui. Normal. Aqui não é igual ao Word, né? Então vai ficar assim. Vou aumentar um pouquinho. Subtítulo. Vamos para o Jamboard. Alguém quer fazer no Jamboard? Tá aí o convite, né? Vou fazer de novo o convite para vocês aí, quer ver? Copiar link. Quem é o cara, aquele cara que vai resolver aí no Jamboard esse problema? Cri. Alguém falou que é a letra E. Falou, não, isso não é a letra C, não. Eu vou discordar de todo mundo. Muito bom. É letra C, hein? Então, fechei aqui. Deixa eu ver se vai aparecer alguém aqui no Jamboard. Vou ver se tem sem tabela, dá certo não. Fazer sem a tabela? Não, então usa a tabela. Pega a tabela aí. Pega a tabela aí. Eu espero. Espera aí. Ele está crescendo, ó. Ele está crescendo. 175%, ó. 175%. Tá aí, opa, saiu do esquadro. Voltou para o esquadro. Tá aí, ó. Bonitão na tela. Pegou a tabela aí? Não. Não. A única tabela tem que é a minha. Que o Rildo fala que eu uso ela para travesseiro. Gente, como é que corta isso aqui? Ah, deve clicar com a direita aqui, ó. Não. Pô, sem cortar isso aqui tá muito ruim. Aqui é uma ferramenta de corte, não é possível que o Google deu esse mole, cara. Achando que o Google vacilou aí, hein? Vou escrever pro Google. Eu escrevo mesmo, hein? Cara, muito bravo. Vamos lá. Vamos fazer. O tempo acabou. Time is over. Time is over. Quem acertou, acertou. Quem não acertou, não irá acertar mais. Vocês vão chegar aí a tabela. Então, o método da tentativa aí, né? O marro. Certo? O que é o MAHO, hein? O que é o MAHO? Tem duas coisas que antes de fazer exercício aí eu vou ter que metais a metais. ligar. Isso, garoto. E oxigênio. Isso. Então, o método da tentativa,
a gente vai pegar metal a metal, hidrogênio e oxigênio e resolver o problema todo. Perfeito? Quem é metal nessa brincadeira aí? Antes disso aí. Antes do metal nessa brincadeira aí. Vocês estão lembrados do que é H2? Então, eu vou escrever aqui em cima o que é um H2. Falem para mim, o que é um H2, hein? 2 hidrogênios. Como? Separados? Duas moléculas? É uma molécula, uma única, em que o hidrogênio está colado no outro por alguma ligação. Nesse caso aí, a ligação covalente. Ok? H2 é diferente de 2H. Lembra? Foi uma briga nossa quinta-feira passada. Vocês estavam cansados já, né? Já estamos cansados e o senhor vem com essa aí. H2 é uma simbologia. Dessa forma que tá, o 2 fica menorzinho ali, tá? Às vezes na escrita do exercício não fica, mas ele fica depois da letra aqui, ó. Mas é porque é dificuldade de digitação, mas H2 é um par, eles estão ligados através de uma ligação química, que nesse caso, por exemplo, é a covalente. Agora, 2H são dois átomos separados. Professor, Oi? 2H enquadra no outro exercício, não é ou não? Acho que naquela matéria de álgebra lá, quem enquadra, não é? Ou na matéria de álgebra a gente me fala, classifica as letras. A álgebra, eu deixei só 3, né? ABC. Quando tem 4, assim, eu estava até correndo um pouquinho da álgebra, né? Pela complicação dela, entendeu? Verdade. Quanto mais partes tem, mais complexa fica a álgebra ali. Por quê? Porque vocês não viram determinante. Determinante é uma forma muito simples de resolver. A pessoa não tem tempo para discorrer sobre determinantes e matrizes, ok? Esse é a tal do método de portentativo. Né? Isso. Ok? Então, esse aqui é por tentativa mesmo. Aí entra esse aqui, ó. Tentativa, método tentativa, isso aqui, ó. Metal a metal, hidrogênio e oxigênio. Ok? Agora, em relação a isso aqui, ó, H2 e 2H, ficou claro, gente? Isso aqui foi uma briga semana passada. Tá claro isso aqui para vocês? Preciso desse retorno. A gente tem que eliminar essa dúvida aqui. Essa dúvida não pode mais ir para frente. Ninguém sinalizou aí se está claro. Eu estou em dúvida se está claro. Ninguém quer falar comigo. Estou abandonado. Não, professor, que é assim. Cri. A gente foca em um e esquece do outro, né? Oi? Que a gente acaba focando em um e esquece do outro, né? Vamos lá. E o que é um N3? Ligado 3 moléculas de nitrogênio. 3 átomos de nitrogênio estão ligados. Existe uma ligação química. Ó. Isso aqui é uma única substância, uma única molécula. Ok? Tem 3 átomos de nitrogênio ligados entre si. Ó. Sumiu aqui. Parecendo uma vela isso aí. Ó. 3 átomos de nitrogênio ligado, que é diferente de 3N. 3N são 3 moléculas, professor? 3 átomos separados, 3 átomos livres. Entendeu? Ok?
Então, quando 3 está na frente, assim, indica a quantidade ou de átomos ou de moléculas. E quando está depois da letra, e normalmente com um número menor, quer dizer que há uma ligação entre esses elementos. Tudo bem? Vendo que isso ainda é um bicho de 7 cabeças, né? Não, agora tá tranquilo, professor. O número na frente são 3 átomos. E o número na frente do N são moléculas. Isso. Agora, isso aí. É isso aí. Agora, vamos tomar cuidado que, por exemplo, quando eu tiver 3, vou dar um exemplo aqui, ó. AL, ó. 3 ALO. 3 ALO. Certo? O que significa 3 ALO? Eu tenho um átomo de alumínio que está ligado a um átomo de oxigênio. Ó, isso aqui é um par de molécula ALO. Mas quantos pares de moléculas ALO, na verdade, tem? 3, ó. São 3. Por quê? Por que eu falo que são 3? Porque tem 3, o número 3 está na frente, ó. 3 ALO. Ok? Então, quando o 3 está na frente apenas de um átomo, um símbolo de átomo, quer dizer que tem 3 átomos espalhados. Quando o 3 está na frente do número de uma molécula, que no caso é a molécula, por que eu estou falando que é molécula? Porque é uma substância que tem 2 átomos, tá? AL junto com O. Estão ligados entre si. Ok? Achei um negócio. Eu vou transportar vocês para lá. Professor do céu, estamos lascados. Mais ou menos. Não. Espera aí. Não estou achando uma foto legal aqui. Salvar a imagem como? Espera aí. Pronto. Esse silêncio geral aí, né? Vou tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Janela. Microsoft Office 2010. Vou voltar aí para ver se a gente consegue enxergar essa característica. Então, deixa eu fixar aqui no meu. Estão enxergando? Estão enxergando? Não. Sim.
A Natália entrou aí. Oi, Natália, boa noite. Só um minutinho, deixa eu só fechar o raciocínio. Olha só, 2H2. Gente, olha que interessante. O símbolo de H2, ele significa o quê? Esse 2 pequenininho, tá enxergando no reagente? No reagente tem o 2H2, perfeito? 2 átomos de hidrogênio. Isso. Na verdade, esse 2 grande quer dizer 2 átomos de hidrogênio, não. Quer dizer, esse 2 grande quer dizer 2 moléculas. Ok? Aí, Batista, o professor fala isso, aí você fica todo alegre, mas não quer dizer isso não, viu, Batista? Vamos lá. Esse exemplo do hidrogênio é excelente, porque o 2 pequenininho, do H2, quer dizer que existe 2 átomos de hidrogênio que estão ligados entre si. E o 2, né, que está antes do H, ele quer dizer que tem duas moléculas desses átomos que estão ligados. Entenderam a diferença? Vamos pegar o exemplo do oxigênio aí, que está em amarelo. Olha lá, O2. O 2 é o quê? Quer dizer que os 2 átomos de oxigênio estão ligados. Os 2 átomos de oxigênio estão ligados. Só que quantas moléculas que tem? 2. De oxigênio no reagente? Não. Uma só. Uma só, hidrogênio, 2. Ok? Então, esse número que vem antes, ele significa a quantidade. A quantidade. Ou quantidade de átomos. Quando que eu falo de quantidade de átomos? Quando, por exemplo, 2 Fe, ou seja, 2 átomos de ferro. Ou seja, eu estou falando quantidade de átomos. Mas nessas duas substâncias que estão aí como reagentes, todas as duas são quantidade de molécula. Por que eu sei que é molécula? Porque eu tenho uma junção de 2 ou mais átomos. Entenderam o conceito? Ou seja, se eu tiver um único átomo, é uma substância ela é unitária, é o átomo. Mas acontece a união de 2 hidrogênio, a união de 2 oxigênio, ou mais, eu já não falo de átomo, eu falo de molécula. Então, esse número que está na frente, ele indica isso. Ou eu tenho 2 átomos, ou eu tenho 2 moléculas. Como o H tem um 2 pequenininho à direita dele, está falando que existe 2 átomos de hidrogênio que estão unidos. Então, eu tenho 2 moléculas. E no produto? Olha lá, 2H2O. Eu tenho uma molécula em que 2 átomos de hidrogênio se ligaram ao oxigênio. Mas quantas moléculas tem? É uma pergunta. Desculpa, professor. Não entendi a pergunta. Repete. Olhando o produto, eu tenho uma molécula. Como é que eu sei que é uma molécula? Porque está falando que tem 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Ok? Sim. Quantas moléculas tem no produto? 3 moléculas? Uma molécula só. Tem 2. Como que eu sei que tem 2? Porque antes da molécula, antes do H2O, isso tudo é uma molécula só, tem o número 2. Eu ia chutar, mas fiquei com o pé atrás. Você ia falar, mas ficou meio com medo? Ele falar, não, ele ia chutar. Mas fica com o pé atrás, né, pessoal? Vai que dá ruim. É um risco, né? Beleza, Natália, eu só precisava de concluir esse raciocínio. Eu vou pegar outro exemplo aqui, mas a Natália vai falar com vocês primeiro, e a gente vai fazer mais um desse aqui, para a gente entender essa diferença entre números aí, tá bom? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Espera aí que o professor vai tirar aqui
Boa noite. Eu quis entrar e conversar um pouquinho com vocês para falar sobre o retorno das aulas práticas. Batista esteve na escola na sexta, né? Já repassei algumas coisas que ele repassou para vocês, mas eu queria também conversar um pouco com vocês para a gente ficar bem acordado, né? Porque, a princípio, nós fizemos uma análise, né? Eu fiz juntamente com os professores, e as Microfone aí, disciplinas professor. que a gente precisa fazer aula prática são as disciplinas de desenho técnico e higiene e segurança, que são práticas bem básicas e tranquilas, mas né, são disciplinas, a escola tem por obrigação ofertar, né, essas aulas práticas. Então, como a gente já pode fazer, nós vamos fazer da melhor forma possível, tomando todos os cuidados, né, para preservar a saúde de todos vocês e dos nossos professores também. E eu queria falar para vocês o seguinte: nós vamos ofertar essas aulas, tá? Quem não puder participar e pessoalmente fazer essas práticas, não ficará prejudicado, tá? Se tiver uma atividade lá, vai passar uma atividade para quem não for também. E é importante que quem, né, puder ir, que vá com segurança, seguindo os protocolos que a gente vai explicar. Nós vamos enviar para vocês um questionário para vocês preencherem. Vocês vão precisar de imprimir esse questionário e levar para a gente no dia, tá? Mas esse questionário já está, na verdade, disponível lá no AVA. E o que que acontece? É muito importante que para a pessoa vir participar dessa aula prática, ela esteja em bom estado de saúde, não tenha tido febre, não esteja com nenhum sintoma de gripe, tá? Coriza, dor de cabeça, garganta inflamada, tudo isso são sintomas, febre, então tudo isso tem que ser analisado. E, gente, não só você, isso serve também se tiver alguma pessoa próxima da sua família, que você convive, tem contato, né? Se tá com sintomas ou com suspeita de Covid. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mulheres que estejam gestantes não podem. Quem é do grupo de risco, até mesmo pressão alta, alguma doença crônica. Então, é importante tomar todos os cuidados. Se tiver alguma dúvida, pergunta a gente antes, tá? Nós colocamos isso tudo no questionário, que vocês vão precisar de preencher, mas é importante a gente conversar um pouquinho para vocês entenderem. E entender principalmente que a gente está ofertando, a escola é obrigada a ofertar essa aula prática, mas vocês não são obrigados a ir, né? Principalmente quem não estiver sentindo segurança em ir fazer a prática na escola, né? Que vai ter contato com outras pessoas e tudo. A gente sabe, né, que a gente está correndo risco o tempo todo. Diariamente, é no trabalho, no supermercado. Onde a gente vai, a gente tem esse risco. Né? Lá na escola Ô, vocês serão supervisionados, mas mesmo assim é importante ter essa consciência, tá bom? Pode falar, Rio. mas é igual, eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu aí logo em seguida, que eu pensei. Quem quiser, né? Isso aí é só por lei vocês estão oferecendo isso, né? Exato. Certo, porque porque eles estão falando aí até na terceira onda do coronavírus, então eu acredito que, né, pelo menos eu não vou arriscar, não, certo? Agora, assim, para mim, na verdade, vai ver se o curso desse jeito que está aqui, igual o professor está aí, a gente não precisa fazer média, né? Mas está todo mundo legal, os professores treinados aí, tudo bacana, tá fluindo o curso, né? O trem tá
tá legal demais. Para mim, esse curso pode levar até o fim dele, desse jeito aqui, que para mim tá legal. Eu comentei isso na reunião, Rio. Não, Sim. Principalmente essas duas matérias como desenho e saúde e segurança. É mais tranquilo, é as duas matérias que pelo menos pra gente tá tranquilo demais. Eu Ô, bati Natália, o quem não conseguir comparecer na escola, as matérias, a aula vai ficar gravada no AVA pra gente, vai ter o conteúdo pra gente estudar em casa? vai ser só uma aula prática. O que ele já deu a teoria, ele vai dar na prática. Ô, Natália, o que seria essa aula prática de desenho? De desenho, vocês vão fazer a planta baixa, no papel, com orientação do professor. Igual a gente conversou lá na escola, né? Batista, tava uma outra turma também que tem aula com ele. Todos os dois falaram que vocês estão conseguindo fazer tudo, né, direitinho. Eu sei que o Santiago tá, né, conseguiu assim fazer de uma forma extraordinária para passar esse conteúdo. Tá todo mundo conseguindo fazer. Eu vejo os desenhos que vocês têm feito, né? Tá indo muito bem. Aí, assim, é questão de obrigatoriedade da escola. não, Ô, eu Natália, acredito. Ô, Rio, pode falar. Não, eu acredito não só desenho, mas em todas, química, física, até a gente tem até mais acesso aqui, na verdade, de uma sala cheia, tem mais acesso com o professor aqui, a gente conversa, tira dúvida aqui, quem quiser levanta a mão ali, o professor está prontamente, ele já responde. Eu acho que é muito melhor aqui do que na sala de aula, riscando qualquer coisa, não é isso? Verdade. Verdade. De vez em quando dá pra pegar um Revista, pedaço eu de carne, não. né, Rio? Ô, Rudo, pode falar. Davis. Dá pra falar com o Rio, de vez em quando dá pra pegar um pedacinho de carne que ele falou. Não, ué, você tá aqui, você tem um conforto, eu acredito que seja também uma economia muito grande para a escola, da gente não estar aí, né? Porque já é uma luz que não gasta, já é uma água, já é um papel, é uma economia muito grande, tanto para nós quanto para a escola, né? Uma passagem. Ô, Natália, eu também Rio, concordo com o Rio também. Para mim particularmente, assim, sendo online, assim, tá sendo bacana. E um exemplo, quem não comparecer na escola vai ter falta? Como é que vai funcionar? Porque eu, particularmente, vou preferir ficar quietinho aqui em casa. Não vai ter falta. A gente vai fazer a aula se tiver pelo menos um grupo de umas 18 pessoas, né? Aí a gente faz, mas também menos que isso, talvez não seja nem interessante, né? Eu acho que essa Pelo aula prática menos uns consegue passar pra 15. gente aqui. Porque a gente está conseguindo entender aqui direitinho, que às vezes a gente fica em dúvida assim, mas os professores, eles voltam atrás, vai explicando, até a gente entender. Tá dando, igual o Rio falou, tá fluindo, tá dando para levar bacana. Sim. é uma opção, né, Natália? Pelo que entendi, é uma opção. Às vezes, algum aluno, ele sente aquela necessidade do professor orientar determinadas disciplinas, como é o desenho, que às vezes tem um instrumento, né, que você precisa ali, pode ter alguma dúvida, mas, por outro lado, não pode ter uma obrigação. Tá? Então, fica no meio desses dois termos, não é isso? Pode ser que alguém precise dessa orientação ali mais próxima, mas ao mesmo tempo, né, você não é obrigado. E se você não se sentir confortável, você não tem a obrigação de ir. Né, Natasha? Que Exatamente. Isso mesmo, professor. Agora, só Aí, mais uma assim, perguntinha, só para. Aí eu cabo minha parte aqui. É o seguinte: talvez depois vai ter um tempo que talvez eles vão querer obrigar ser presencial, não é verdade? Mas a lei da maioria não manda, não. Assim, não sei se vai ter esse negócio de obrigar a turma a voltar. Talvez, para eles obrigarem, eles têm que vacinar todo mundo, né? Professor, aluno, para ser obrigatório a voltar. Mas antes disso, de ninguém ser vacinado, tem uma lei da maioria, não tem? Assim. Ô, Hilton, foi Tem. comentado isso também na reunião, que por enquanto aí não tem nem previsão de retorno, não. exatamente. É porque Aí, a vacina está longe. Para nós aqui está longe demais, não?
Natália, verdade. Eu que tenho Oi. 18 anos, tá muito longe. boa noite. Eu Oi. trabalho aí no Núcleo de Saúde do Barreiro, então eu Sim. tinha até comentado com os meninos. Já tomamos vacina, mas perdemos uma colega semana passada, que já tinha tomado vacina. E já tem 4 pessoas com Covid. Então, eu acho que mesmo com a vacina é meio perigoso. Sim, mesmo com a vacina, até porque a vacina, é, até então, né, foi falado que a vacina não, como é que fala, gente? Não É previne, né, a eficaz. nova variante. Mas depois falou que uma sim, que a Coronavac sim. Mas o vírus é muito novo, ele está tendo mutações, então a gente não tem certeza de nada em relação a isso. E agora com essa nova variante que está vindo aí, que a gente, né, que lá está matando muito, a gente não tem nem como falar, né? Se é como vai ser aqui e como que É, vai ser. Aqui no Natália, Brasil já tem 4 estados com essa nova variante já, então, como se diz, já Isso. tinha 100 pessoas sendo monitoradas, dessas 100, como se diz, eles falaram que uma pessoa contaminava mais 3, 4, então é complicada essa situação. Demais, né, gente? Tá muito complicado mesmo. Mas a princípio, igual, essas disciplinas, primeiro módulo, são disciplinas básicas. Vocês não vão ter no segundo e no terceiro módulo desenho técnico de novo, e nem higiene e segurança do trabalho. Seria uma prática de desenho para fazer as plantas, né? Os desenhos mesmo no papel, e segurança do trabalho para fazer uma aula para ele demonstrar alguns EPIs, ensinar, né, como que o uso correto, que é uma coisa importante, que vocês vão precisar de treinar as pessoas, ensinar as pessoas isso, né? E é interessante, é importante, mas não vale a nossa vida, né? Vocês têm que pensar, em primeiro lugar, é a saúde, obviamente. Natália, Natália, eu acho, na minha opinião, que igual a pessoa vai ter que pegar um ônibus se ela não tiver o carro dela, e não compensa, não. Eu acho que por aqui mesmo nós conseguimos fazer essas aulas práticas, né? Sim, aí a gente vai pensar o seguinte, mas pode, igual o professor falou, pode ter alguém que tenha dificuldade no desenho, pode ter alguém que tenha dificuldade na outra disciplina e que vai aproveitar esse momento e tem interesse de vir, que a escola é obrigada a ofertar isso para vocês. Então é isso que a gente vai fazer a primeiro momento, ofertar. E aí, né, se tiver um grupo que queira vir, a gente vai organizar tudo direitinho. A gente já queria organizar para essa semana, mas aí o professor não vai poder agora, né? O professor de higiene, o Marco Paulo, por causa do que ele nasceu, né? Filhinho dele, e aí a gente tem que aguardar um pouquinho. Aí Sarajô! Cala a boca, Todd. jogou a bolinha debaixo do sofá e fica gritando aqui para me pegar. Não, Aí, mas a gente entendeu. Quem tiver dificuldade, preenche o formulário aí e vai. Até logo. Tchau e benção, né? Agora eu vou ficar quietinho. exatamente, Ah, eu mas estou fazendo desenho até 6 quadros, então eu não estou tendo muita dificuldade, não. O azedador, né? Conhecem mesmo. ô Oi, Natália, gente. Oi. é, o que você pode adiantar para a gente do curso no segundo módulo? É tendência a ter mais aula prática? Não? Nas duas matérias, assim. Tem Que algumas agora disciplinas é turma com integrada, né? é, Segundo módulo já muitas, desintegra as turmas, né? tem umas práticas que é muito de cálculo, sabe? De ver máquinas. Tem as práticas que tem assim, uns materiais lá na escola também, que é tipo de rocha,
que é uma parte, né, que é muito importante. Dá para fazer alguma coisa também aqui, pelo Google Meet? Dá. Então a gente vai conversando isso daí, vai olhando, né? Não sei como que vai estar no próximo módulo, em agosto, né? Como que vai ser, mas a Eu gente estava tenta fazer da melhor forma. Oi? pensando também uma possibilidade dessas aulas práticas, mas no finalzinho do curso, para a gente ver até mesmo como é que tá essas vacinações aí, como é que tá, né? Eu acho que seria viável também, mais para o finalzinho do curso, entendeu? É, também. Final do ano que vem, Seria um exemplo assim, entendeu? uma ideia boa Boa também, ideia, né? Batista. Entendeu? Concordo, tá? Que aí a gente pega toda essa parte teórica e no final pega toda a parte prática necessária e Isso, lá para finaliza. julho, na formatura, antes de formar, assim, mais ou menos, a gente faríamos a nossa aula prática, entendeu? Sim, os encontros presenciais, né, para fazer as Sim, práticas. Porque o fim do curso é cogitado lá pro mês de abril, de maio, né, Natália? que é Vai julho. ser junho do ano que vem. Junho, né? É. Não, e outra coisa, lá pro final lá já vai ter uma quantidade maior de gente vacinada e não mata ninguém uma vez por semana para a gente pôr as aulas práticas em acordo, em conforme. Não vai matar ninguém, mas isso tem direto, assim, é brabo. É aquilo, Perigoso. né, Rildo? Igual os meninos falaram, né? Vamos ver até o final do ano como é que vai ser isso aí, até onde vai. Justamente. Acho que até o Tem ano isso que vem também. vai estar mais controlado, tá? Não, até o ano que vem, com certeza, tem mais pessoas vacinadas, mais pessoas resguardadas um pouco, né? Porque isso aí não quer dizer nada. Mas, pelo menos, se eu pegar uma gripezinha, o nariz escorrer, beleza, o negócio é ser entubado, aí é brabo. Então, Verdade. Belo Horizonte tem 2.700.000 habitantes. É a primeira vacina, 700 mil, e falta vacinar 2 milhões ainda, entendeu? Acho que é daqui a um ano mesmo, né, gente? É. Isso. Do jeito que tá indo. Belo Horizonte, 2 milhões, fora Contagem, Betim, outras regiões. Pois Ô, é. Natália, Oi. boa noite. Eu creio aqui que eu acho que a maioria das pessoas sabe usar o CPI, igual você falou aí. Mas, igual o professor também podia gravar um vídeo ensinando a colocar um abafador, um plug, como colocar um capacete, essas coisas. Eu podia fazer um vídeo e colocar, postar para as pessoas que nunca teve contato com isso também, hein? Tem slide, tem o YouTube, tem muita coisa, bobo, que pode usar. Ué. Sim, mas Não, é professor verdade também dá hoje. para fazer, né? Pega alguns EPIs assim e demonstra, faz a Ao vivo mesmo dá pra demonstração. fazer, ué. Aula ao vivo mesmo, Dá tem aula, sim, dá pra fazer. dá, É isso verdade. mesmo, se ele fizer um vídeo assim mesmo, assim, com cada equipamento, assim, ele ensinando a colocar, montar o equipamento direitinho, é prático também, não garra também, não, né? Ah, mas até você tirar uma aula ao vivo para uma aula normal que a gente tem e pegar para fazer também, não tem problema não. É coisa Também dá. simples, entendeu, Já Natália? é Que a gente gravado, mesmo já, aqui, a a gente aula já é gravada sabe fazer mesmo. essas Então é coisas. independente se ele gravar ou se ele fazer na aula ao vivo. Verdade. O Mas negócio é que também nós tá correndo da escola. Mas pode ser também, às vezes ele vai e faz na escola para pegar mais equipamentos, né? Pode ser também uma ideia boa. Mas aqui agora é a prova de fogo da meta. O futuro é esse aqui mesmo. É só agora, né não? O futuro é a distância. Vai fazer o quê agora? Daqui a pouco vai estar todo mundo vacinado até de malária aí, mas vai ser a distância. Eu acho que essa tendência é forte mesmo. Mas já tem vacina malária. Não, tô falando, eu não tomei ela, não, você tomou. Claro que tomou. Gente, mas aqui, então, vamos combinar uma coisa para a gente resumir aqui e ficar acordado. Nós vamos, assim que o professor Vacina esse cachorro aí, Natália. puder, a gente vai combinar um dia. De repente, a gente pode fazer mais no final desse módulo. A gente combina um dia
E aí o professor Santiago e o professor Marcos Paulo fala com vocês na aula, e aí a gente coloca lá no grupo tipo uma lista para colocar o nome quem tem interesse de participar da aula prática. E aí, tendo um grupo, né, de pessoas que tem interesse, a gente vai fazer, organiza tudo para fazer, tá? Porque a gente precisa de todo jeito ofertar isso, entendeu? Então nós vamos organizar assim. Aí a gente pode combinar, por exemplo, para final de junho. É, uma segunda opção. Aí a gente fica com uma opção e para ele poder fazer também, mas se, né, caso realmente vocês não queiram, não sei como que vai estar até lá, né? Que a gente tem isso também. Aí a gente é bom também, é uma coisa importante eu falar com vocês é o seguinte. No protocolo, assim como vocês, né, podem colocar o nome lá, de repente você acorda resfriado num dia e a gente não sabe se é Covid, se é gripe, se é resfriado, você não pode ir com sintomas gripais. Isso também pode acontecer com o professor. Então, é tudo um cronograma, uma organização que também pode não dar certo, né? Pode O problema é que o acontecer. professor está com um menino novo aí, né? Então nem sabemos se ele vai para dar aula aí, né? Sim, aí por isso eu tenho que conversar com ele, que a gente tentou correr para fazer antes, mas como não deu, né? Aí, Não, a oferta aí tá, como se diz a minha mãe, é para inglês ver, ué. Já fez a oferta. Se quem quiser, vai. Pronto. mas aí eu vou conversar isso com ele direitinho, e aí a gente vê fazer no final do mês. Aí eu coloco no grupo para vocês lá, tudo direitinho. Aí, o que é importante também? Preencher aquele Formulário. calendário do AVA, né? Imprimir o calendário, preencher e trazer, levar no dia, tá? Isso também é importante. Aí eu vou mandar um pop, né? Com umas orientações para vocês no grupo e o calendário a gente tem que pegar no AVA, preencher, imprimir e levar, tá? Então, isso tudo é importante. Mas é isso. Quem não for, não vai ficar prejudicado, tá? E tem a opção também, vou ver isso com o professor, se grava o vídeo, fazendo a demonstração dos EPIs, tudo, substituindo a aula prática, né? Se todo mundo estiver de acordo, porque isso tem que ser unânime, Eu tá? acho que na minha opinião, o ideal é ele fazendo uma aula ao vivo mesmo, porque aí é todos presente, né? Que a aula já é gravada, então quem não viu, vê depois. É verdade. Porque eu vou te falar que você, aula gravada, depois para você assistir, tem pessoas que assistem, mas tem pessoa também que não assiste. Acaba que não vê, né? É. Verdade. Aí fazendo ao vivo foi melhor mesmo. Então, a gente Alguma, fica combinado assim. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? acho que o Maxwell quer falar. Ô, Natália, Oi. só mudando de assunto aí um pouquinho, um negócio aí para a escola avaliar é o seguinte, se eu não me engano, o Google Meet agora no final de junho, essas chamadas limitadas que a gente faz, eu acho que eles vão cortar. Aí já fica também para o alerta para a escola ir acompanhando se vai prorrogar isso ou não, ou se a gente vai arrumar outra ferramenta, para a gente não ficar Ah, perdido na hora, entendeu? entendi. Baixar o Skype. Mas eu acho que é porque agora tem que pagar, né? Porque começou, não pagava. Aí depois O, começou a cobrar. tá no período gratuito, até final de junho agora. Aí vamos ver, se eles prorrogarem, vai continuar do jeito que tá. Se não, aí se quiser continuar usando dessa forma que a gente usa, aí tem que ser pago. Tem que ser Mas não é pago. possível. Mas tem muitas empresas que preferem esse tipo de ferramenta. Eu não sei se vai passar a cobrar, não. Até as ferramentas da Microsoft também, que oferecem o mesmo recurso que tem aqui, até mais. É, Sim. verdade. Mas da Microsoft tem que pagar, né? Também.
Tem o Microsoft Teams, tem Skype, tem muita ferramenta. Na empresa mesmo a gente usa também. Claro, tem a versão normal e a versão business. Sim. Mas é preço acessível, não? É coisa. Não O é dólar coisa tá caro, né? exorbitante, não é? Hã? É dólar? É em dólar. Ah, não, dólar tá fora. É O menos valor de, não é alto, a questão é o Brasil mesmo. Tem que ser lá da Venezuela, lá, ó. Peso. é menos que 5 milhões. Vamos Nossa, torcer para eles prorrogarem. tomara. Pode pedir da Natália que ela está cansada e com sono. Bora para Tô aula. cansada mesmo. É pesado, filho. Então tá bom, gente. Obrigado, viu, Obrigada. Natália? Vim aí Muito com bom. uma semana antes, mas eu vou conversar direitinho com o Marcos, Paulo, né? O professor Santiago já tá bem tranquilo, né? Já estava tudo combinado, mas é só ver agora com o Marcos pra gente Natália, ver o que faz, tá? Natália, Oi. você falar com o professor de matemática, ele vai fincar o pé pra lá todo dia. Ele não, ele continua, ele nem pode. Ele nem pode. Você tem pressão alta? É, ele tem pressão alta, não pode não. Ele já é grupo de risco, né? Não pode Nossa, não. se deixar, acho que ele fica lá na porta, lá, fazendo é no muro. Nem vou falar com ele isso. Matemática não precisa não. Matemática, física, química, já é, né? Tranquila da aula, É, sim. ele é demais, né? Ele é engraçado demais. Ele é. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Natália. Muito Nada, bom. boa noite. Obrigado, Natália. Boa noite. Boa noite. Beleza. Eu separei uma coisa legal aqui. Ah, sei. Não é tão legal assim, não, mas para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa questão do reagente produto. Ok? Então, eu coloquei aqui no Jamboard, vocês já devem estar enxergando aí, perfeito? Dão aquele ok. Estou enxergando o Jamboard. Ok? Então, olha só, o primeiro elemento, a primeira substância do reagente é o CH4, certo? O CH4 inteiro é uma molécula, tá, gente? O CH4 inteiro é uma molécula. Agora, quantos átomos tem nessa molécula? 4. Não. Ah, tá difícil hoje. Tem um só. Quantos átomos há nesta molécula? Só. Existe uma única molécula do CH4. Por que eu sei que só tem uma molécula? Porque tem um número que antes. Ok? Poderia não ter esse número. Aí, se não tivesse, eu entenderia também que só tem uma. Perfeito? Só que quantos átomos eu tenho? 5. Eu tenho 4 de hidrogênio e 1 de carbono. 4 mais 1, 5. Perfeito? Perfeito? Ok? Tranquilo, professor. Vamos pular Agora para o... ficou mais, claro. Então o outro tem 4. Ficou... Aqui, ó. Vamos para o elemento número 2. Olha só. Quantas moléculas de O2 eu tenho? 2. Isso, 2. Excelente. Eu tenho Até 2 que enfim, moléculas. acertei. O número que me fala que eu tenho 2 moléculas é esse aqui, ó. Agora, por que eu sei que é molécula? Por que eu não falei que é átomo, e sim moléculas? Porque está na frente do oxigênio. O número 2, entendi. Você tem razão por esse ponto. Por que o O2 não é átomo e sim molécula? É oxigênio. Porque ele dá o composto, né? Ele Reagente. tem uma Esse ligação. número aqui, ó, esse númerozinho 2 aqui de vermelho, ele me está me falando o quê? Ele está me falando que os 2 átomos de oxigênio estão
ligados. Isso, existe uma ligação química entre eles. Por isso, isso. Esse 2 vermelho, gente, é que indica isso. Ó. Ok? Então, o ele professor é uma dupla ligação, então? Poderia até ser uma simples, tá, o Batista? É uma dupla, sim, mas poderia ter sido uma simples. Poderia ter sido, por exemplo, né, HH, por exemplo, entendeu? Sim. Uma ligação simples, ó. Mas, o que quer dizer que é uma molécula? Por quê? Porque eu tenho 2 ou mais átomos ligados. O conceito de molécula é isso. Se eu tenho 1 ou mais átomos ligados quimicamente, eu tenho uma substância chamada de molécula. Tá? Então, quando eu perguntei no início, vamos ver se agora melhorou. Vamos ver se dá para absorver isso aqui, ó. Qual que é a diferença de F2, Flu, tá de novo, de 2F? Qual que é a diferença de F2 para 2F? Tá claro isso para vocês agora? o F2 é que está 2 moléculas juntas. Não, uma única molécula é uma só. Tem 2 átomos ligados, gerando uma molécula. O outro é 2, O outro é 2 átomos. 2 átomos. Isso. Então, olha só, isso aí. Ó, isso aqui quer dizer que é uma molécula, uma única molécula. Eu tenho 2 átomos, mas eles estão ligados, por isso que é chamado de molécula, enquanto que esse 2F... Mas esse F2 aí, esse 2 flu aí, tinha que ser um igual, né? Não? Porque está mostrando 2. Não. O F2 quer dizer que tem 2 átomos de flúor. Tá, mas Entendeu? o F2 é 2 átomos de flúor, mas seria composto, 2 ligações aí. Se fosse só um, estava certo, mas não são 2. Igual você colocou lá em cima do oxigênio? Não, nem sempre. Ah, bom. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Isso é como se fosse F mais outro F, né? Por isso era 2. Né? Isso. Se a gente pegar o carbono, vai ver que tem, né, 2 ligações ou 3 ligações ali, ó. Tá? 4 ligações, mas são só 2 carbonos ligados. Ok? Sim. Então, esse traço aqui não tem nada a ver. Tá? O F2 ali quer dizer que eu tenho 2 átomos ligados. Ok? Ok. Vou dar outro exemplo aqui, ó, N3. Não quer dizer que tem 2 N's com 3 ligações, é porque tem 3 átomos de nitrogênio ligados entre si. O número 3 é porque é uma molécula com 3 átomos de nitrogênio ligados entre si. Ok? Fechou? Fechou. Então, a diferença de F2 é que F2 é uma molécula com 2 átomos ligados e 2F quer dizer que são 2 flúoros livres. Eles não estão ligados, estão livres. Cada um quer ir para o seu canto ali, não quer saber de nada. Ok, pessoal? Então o hidrogênio então, tem 2 átomos e 2 moléculas. O 2H2. Sim. Na verdade, não tem esse exemplo aqui, não, mas... Tem aí, mais 2H2 aí no produto. 2H2O. Isso. Mas se tirasse o oxigênio, deixar só 2 hidrogênio, é 2. Porque o hidrogênio só cabe em uma ligação só, não é 2, né? Entendeu? Na tabela periódica, o hidrogênio só pode doar um elétron, no caso. Sim. O hidrogênio só tem um, pode doar só um. Não?
Ele não pode ter 2H2, não, por causa do oxigênio que está fazendo ele ter duas moléculas. Bom, peraí, Batista, vamos por partes aqui. Vamos no 1CO2. Quantas moléculas tem no 1CO2? É Uma duas. molécula. Tem uma molécula só. Por que eu sei que só tem uma molécula só? Porque só tem o número antes da molécula, só tem o número 1 antes da molécula. Então, eu sei que só tem uma única molécula. Molécula esta que é composta por 2 átomos de oxigênio que estão juntos com o átomo de carbono. Ok? Cri. Esse que o senhor Tá falou. difícil, viu? Não, isso aí deu para entender, tranquilo. Professor, Difícil. Oi? esse é uma molécula com dois átomos. É um átomo com duas moléculas. É uma molécula com 3 átomos. Por que são 3? Eu tenho 2 oxigênios somado com carbono. Então, são 3 átomos. 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. São 3 átomos, ok? Tô querendo notar o exemplo dos F aí que o senhor falou, professor. Que fica mais fácil, né? O senhor falou que 2F é 2 moléculas. É isso mesmo, né? Isso. 2 moléculas e o F2 é um átomo com 2 moléculas. O F2 é uma molécula. O azul aí, eu deixei com cores diferentes. O azul, F2, é uma molécula que tem 2 átomos que estão ligados. Então, são 3 átomos. Espera aí, nós estamos falando do F2. Porque eu tô falando do F, Batista. O que o professor tá fudido, falando aí, o que o que você tá falando com soma aí é a soma do oxigênio mais um carbono, não é isso? Sim, quando eu falo que tem uma molécula de CO2, o O2 quer dizer que tem 2 átomos ligados, mas tem um C junto. O C está entre os 2 oxigênios. Ou seja, eu tenho... porque tá difícil. É muito nome, professor, por isso que tá confundindo. Como é que é? É muito nome. Não, tem hora que fala que é átomo, tem hora que fala que é molécula e fica todo perdido aqui. É o que eu tô falando, é muito nome quando você fala assim. Ah, sim. Entendeu? O Raul ainda arrumou um F ainda para acabar de vacaiar os Não, mas Roubou o flu F ainda para vacaiar o resto. O F aí é o que o professor deu o primeiro exemplo, que eu tô querendo notar. O F é o fluxo. Mais fácil. Para entender o que é molécula e o que é átomo. Ué. O professor tá desolado lá, com a mão na cabeça, assim, pensando. Caber dentro, cada dia cai mais um pouquinho. Nós já vimos o que é átomo, ok? Nós já vimos o que é átomo. Perfeito? Então, quando eu pego lá um exemplo, né, o ferro, o ouro, aqui, ó. Sozinhos, é átomo. Tá ali um único átomo ali. Agora, a molécula é já parte das ligações que a gente estudou. Ligações iônicas? Isso, iônica, metálica, covalente, ponte de hidrogênio, e por aí vai. Então, se tiver... Lembra que tem compartilhamento de elétrons? Não é isso? Existe compartilhamento de elétrons ali? Acontece, existe uma ligação, porque está acontecendo um compartilhamento, né? Ou um determinado átomo doou o elétron para, né? Lembra na camada de valência ali? Um estava precisando de um elétron, o outro tinha um sobrando, e aí ele fez aquela doação. Então, quando acontece essa ligação química, que os 2 átomos fiquem ligados, eu já não tenho um átomo, eu tenho uma molécula. Só que a molécula pode ser uma ligação entre 2 elementos iguais, mas ela pode ser também ligação entre elementos diferentes. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que a gente viu agora, CO2. O que essa molécula significa? Por que eu sei que é uma molécula?
porque É tem uma mais molécula com dois átomos. ou mais ligados. Uma ou mais ligados. Nesse caso, o que aconteceu aqui? Como é que é essa ligação entre os átomos? Eu tenho um átomo de carbono, que é o azul, ligado com dois, Oxigênio. perdão, com oxigênio. Mas eu errei aqui, né? Ou Errei a seja, quantidade. aí tem 3 moléculas no caso. Tem 3 átomos. 3 Tem átomos. 3 átomos. Isso, E tem uma 3 molécula. átomos. No caso, então, Viu? tem um imaginário na frente, não é isso, professor? Exatamente. Tem um imaginário na frente, ó. E aí, o que aconteceu nesse caso aqui, ó? Um átomo de carbono ligou com 2 átomos de oxigênio. Tem mais que um átomo? Tem. Então, é uma O molécula. oxigênio e com oxigênio. E junto com carbono. Então, ficou 3 ali, ó. 2 de oxigênio. Esse O2 aqui quer dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados, mas o carbono também está ligado, porque ele está junto. Ok? Então, no caso, é uma molécula com 3 átomos. Isso, uma molécula com 3 átomos. O carbono é um reagente, o oxigênio... Não falamos de reagente nesse caso, porque não tem um antes e depois, não tem não aconteceu uma transformação química aí. A gente só está falando aí. Não tem seta, não tem nada. Isso. Eu só estou querendo, primeiro, reforçar esse conceito de diferença entre átomo e molécula. Eu vi que ficou um buraco aí, né? Falei, nossa, eles não entenderam isso. Não tem problema, voltamos. Vamos sentar aqui e vamos voltar. Então aí tem 3 átomos, então, certo? Oi? 3 átomos? 3 átomos. Ok? Mais um exemplo. E quando vira molécula? CH4, oi? Isso, professor. Dá os 2 exemplos, melhor. CH4. Vamos lá. Isso é uma molécula. Por quê? Eu sei que tem mais que um átomo aí. Perfeito? Pô, mas CO2 também tem mais que um átomo agora, também. né? Nossa, 2 perguntando de uma vez, eu fiquei doidão. Um de cada vez aí. Mas o CO2 também tem mais de um átomo. Tem, Pode ser uma molécula. Não, o CO2 é uma molécula. É sim. Ô, professor, o CH4 aí é uma molécula para 4 átomos. Tem Sim. uma molécula. Porque, né? 5 átomos. 5 átomos. Por que 5? Eu tenho um carbono, Do imaginário. um carbono que está ligando a 4. Isso mesmo, perfeito. Agora deu para ficar mais bacana. Rapaz, que briga, misericórdia. Agora Ô, sim, professor. Agora sim. Agora eu entendi, foi não. O carbono Mentira, tô falando sério, agora eu entendi. Aí poderia ser CH6, não pode? Porque o carbono ele pode perder 6 elétrons, não é isso? O carbono ele está com a camada de valência com 4. 4 mais 2, 6. O Batista, misericórdia, não tá custando besteira. Não é com camada de valência agora, não. Alguém queria perguntar alguma coisa? Traz o apigo e o torresmo, bem, Carol. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? A pessoa está aí ainda? Ô, professor. Maxwell, pode falar. Não, é só para facilitar esse raciocínio que o senhor fez aí agora. A gente tem que lembrar primeiro a diferença do conceito de átomo e molécula, né? Para facilitar. Sim, estava dificultando para vocês. O átomo é a porção indivisível, né? Da matéria. Tem um só. Aí a molécula é a união de 2 ou mais átomos, aí forma uma molécula. Exatamente. Aí, ó, matou a charada e foi isso. A camada de Marcos é ozônio... um bicho mesmo. Muito bom. A camada de ozônio, ela tem... Aqui, ó. Ela é assim, ó, 3. Beleza? E eu vou colocar um número aqui na frente, ó. 2. É claro que pode ter mais, pode ter 3, 4, 5, 10, 1 milhão de O3, tá? Mas eu dei o exemplo de 2 O3. O que significa o 3? O que é o 3 aí do lado do oxigênio? Como é que funciona isso? Como é que é essa ligação O3 aqui? É 3 oxigênios. É uma molécula que tem 3 oxigênios ligados
entre si, ó. Perfeito? Perfeito. É duas, né, não? Só que tem quantas... No caso, tem duas moléculas dessa, né? Isso. É duas Eu vou tentar moléculas. desenhar. Eu vou tentar desenhar a molécula mais bonita aqui. Pelo amor São de duas. Por que eu sei que são duas? Porque tem um número antes, gente. Esse número antes quer dizer que eu tenho duas moléculas de O3. E o O3 quer dizer que é uma ligação química que tem 3 oxigênios ligados entre si. Ok? Eu vou demorar só mais um pouquinho para voltar naquela figura que a gente estava aqui antes. Ó. Cadê a figura? Eu vou salvar, vou buscar a figura aqui. Essa figura. Copiar a imagem. Mas eu vou fazer um exame eletroencefalograma. Vai só aparecer átomo e molécula só no resultado, não é possível. Vamos lá. Tá tudo derretido. Vamos lá. 1CH4. Isso é um átomo ou molécula? Isso é uma molécula. Isso, molécula. Uma molécula com 4 átomos. Com 5 átomos. Isso, uma molécula com 5 átomos. 4 de hidrogênio somado com 1 de carbono. Então, tem 5 átomos aqui, ó. 2O2. 2 átomos com 4 moléculas. Opa, cuidado aí, hein? Deu ruim isso aí. Duas moléculas com 4 átomos. Cada molécula tem 2 átomos. Perfeito? É tanto que está desenhado. Cada molécula tem 2 átomos. Então, aí então vai dar 2 moléculas com 6 átomos? Não. Aí seria... A soma total é 4 átomos. Só que tem uma molécula que tem 2 ligados e tem outra molécula que tem 2 ligados. Eu vou ali tomar uma cerveja igual meu voto, professor. É só contar o que está aqui, ó. Quantos átomos tem? 1, 2, 3, 4. Tem 4 átomos. 4 átomos nessa conta aqui mesmo. Está certíssimo, tem 4 átomos. Só que quantas moléculas? 2. Tranquilo? Então, no caso aí é sem soma, então. Oi? Então, nesse caso é sem soma. Não precisa somar, é 2 moléculas e 4 átomos. Isso, tem 2 moléculas. No primeiro caso a gente somou, né? Essa aí foi quase igual o exemplo anterior que o professor mostrou, 2 moléculas de oxigênio, estava 2O3. Isso, só que em vez de 2O3 é 2O2. É. Tá? Para fechar, um CO2. É uma molécula e 3 átomos. Uma molécula com a soma de 3 átomos, excelente. E 2 H2O. 2 moléculas. 2 moléculas e 3 átomos. Isso. Para cada molécula, eu tenho 3 átomos. O Batista chegou essa lata perto do microfone. Então, no caso aí, igual aquela questão do se fosse só o F2 lá no caso é uma molécula, sem nada. Quem toma uma, você não aguenta não, né? Luciano, eu não consegui entender. É o Raul. Então, no caso, naquele caso lá do F2 lá, se fosse só, vamos supor, se fosse só H2 aí, no caso seria uma molécula. Vou desenhar aqui embaixo. Se fosse só H2? Isso. Sim, seria só uma molécula em que 2 átomos de hidrogênio estão ligados entre si. Aí, então, não tem a descrição igual das outras. Não tem? Não tem a descrição igual às outras, 2 moléculas, 4 átomos, essa descrição. Não tem, porque não tem um número na frente ali, ó. Não tem o número de molécula ali. Né? Se fosse 3H2, o que ia acontecer aqui, ó? Eu tenho 3 moléculas. Ó,
primeiro par de moléculas, segundo par de moléculas e terceiro par de moléculas de H2. Bacana? Deu uma clareada aí? Professor, escreve aí, acabou. Agora tá fluindo. Agora tá Tranquilo, fluindo. professor, porque, igual eu falei com o senhor, eu tô notando a descrição, que aí fica mais fácil de olhar depois. Não, tudo bem. É porque é igual o senhor fala mesmo. A aula passada eu não entendi, foi nada. Agora eu já comecei a entender, nas próximas não vão fluindo, né? Aí da próxima você entende, a outra que passou, você já não passa a entender mais. Aqui é maldade com o professor na segunda-feira, né? E é por isso que eu vou passar aí. Eu vou deixar lá no link, tá, gente? Já está tarde, né? Eu vou deixar no link para vocês lá da aula a bateria 3 do carro, tá bom? Não vou deixar aqui hoje, porque eu acho que a gente extrapolou hoje. Eu ia te Professor, perguntar. no Kahoot vai cair esse balanceamento aí, professor? Não, Você não tá vai doido? cair. Você é louco. Não vai, Aí não vai. mata nós, Yuri. Peraí, a pergunta dele é muito importante, né? Não vai cair o balanceamento, vai cair o conceito de balanceamento. Por exemplo, o que é marro? Entendeu? Isso é uma das perguntas. Marro. O quê? Marro. É o metais, ametais, hidrogênio e o negócio. Isso. Oxigênio. Né? Isso, ametais, hidrogênio, oxigênio. Vamos Qual o botar no sistema, Google qual essa tipo de guarda, método que usa isso igual- aqui? O Beleza. professor falou junto, eu não entendi. Como é que é? Qual que é o método que usa isso aqui? Qual o método de balanceamento que usa isso aqui? É esses conceitos que vai cair, mas o balanceamento em si não vou pedir agora não, porque ainda não posso pedir isso. Tem que esperar um pouquinho. Então põe lá que nós vamos deboiar ele agora. Vai esperar um tiquinho aí. Você tá doido? Qual que é o método que usa o marro? Primeiro método que a gente estudou. Como é que chama esse método? Método por tentativas. Então, é esses conceitos que eu estou pedindo aula. Mas é conceito. O balanceamento mesmo, né? Colocar um número aqui na frente, eu não pedi não, tá bom? Isso Então, beleza, não professor. tá não, né? O negócio é o seguinte, Não tá não. esse link agora eu vou fazer agora, porque senão... Solta o garrote lá para nós. Manda o link lá no grupo, lá, ô Batista. Solta o garrote lá, professor. Hoje tá ok, professor. Hoje a aula vou ter que fluir, tá? Só vamos estar no meio dessa boada aqui, com Deus aí. Eu vou pegar o link aqui e vou mandar para o Batista aí agora. Aí ele distribui para Ô, vocês. professor, Mas e esse Kahoot vai vencer domingo? domingo às 23 horas. Ah, na próxima aula agora você vai fazer outra explicação também? Eu estou pensando na quinta-feira fazer uma prática, tá? O planejamento é esse. Se der alguma coisa errada, eu faço mais uma explicação. Mas a ideia aí é... Vamos para a prática que a gente consegue. dá uma aliviada, né? Dá uma Ah, aliviada. então vou deixar para fazer na sexta, então, professor, porque eu estou em dúvida ainda. Beleza. Professor, bom descanso, tudo de bom pra você aí. Beleza. Com Deus aí, galera. Ô, Batista, manda uma mensagem para mim aqui agora. Manda. Boa noite, professor. Até quinta-feira. Boa noite, obrigado. Pedi para colocar o Davis, o Leitão aí, né? Não sei quem que é esse cara, não, no grupo. Davidson, então, gente boa. Tá brincando, né? Manda